Muito bem, nosso primeiro episódio do Smells Like Football, aqui na versão podcast, comigo Fábio, o França, o Thiago tá com a gente, também o Maurício, e aqui é o seguinte, a gente tem o tempo de um álbum, um disco completo, um bom rock and roll sempre, e um assunto pra gente discutir a respeito de futebol, né? Hoje a gente vai falar sobre o calendário do futebol em 2020, obviamente muito prejudicado por causa do coronavírus, por causa da pandemia, por causa da Covid-19, e a nossa discussão gira em torno desse calendário do futebol brasileiro e, obviamente, do futebol mundial, ouvindo de fundo Grey Race, um álbum absolutamente fantástico de 1996, do Bad Religion, e eu já adianto aqui para vocês dois, é um dos meus preferidos. Tudo bem, gente? Fala, Fábio, beleza? Tira quem tá... Oi? Tira para o ímpar os dois aí. Não, pode falar, Maurício. Não, tudo bem. Esse álbum realmente é muito bom, acho que tem uma pegada muito bacana, acho que já é um momento que o Bad Religion... Eu acho que tem uma maturidade no Bad Religion nesse álbum. O que vocês acham? Eu acho que eu ia falar isso, cara. Eu ia falar justamente isso, eu concordo com você, eu acho justamente isso, porque em 96 os caras já tinham o quê? 15 anos de banda, e é um punk muito mais trabalhado, né? Então, dá pra você ouvir de cabo a rabo, né? Eu gosto muito, por exemplo, do No Control, que é de 1988, e é engraçado, tem 15 músicas e tem 26 minutos, então é paulada o tempo todo. No Grey Race eles alcançam uma maturidade muito legal. O Grey Race tem quantos minutos? 30 e tantos, né? 38 minutos. É o tempo que a gente tem, então, para discutir o assunto. Combinado? Combinado. Eu acho realmente que eles atingiram ali uma maturidade incrível nesse álbum. Concordo com o Thiago, dá para ouvir de ponta a ponta. É absolutamente fantástico e a gente está tocando de fundo o Grey Race, enquanto a gente fala sobre o calendário do futebol em 2020. O calendário é um tanto quanto obscuro, né, gente? Não dá muito para ter noção do que vai acontecer daqui para frente, se teremos futebol só no segundo semestre para valer, algumas ligas aí tentando voltar ativa neste primeiro semestre, mas por enquanto tudo muito nebuloso ainda, né? Tudo muito embrionário, Fábio. Você sabe que quando começou o problema da pandemia no mundo, a gente até discutia se no Brasil seria uma oportunidade, por meios muito ruins, claro, mas de se igualar ao calendário europeu, né? De talvez fazer a temporada 2020-2021, depois que todo esse problemão passasse. Mas como você falou, tá tudo tão obscuro que a gente não tem a menor noção de quando que vai dar para o futebol retornar, né? A gente vê ligas como a alemã tentando retornar, mas já com obstáculos, porque são muitos desafios. O problema do vírus, como está todo mundo sem anticorpo, né? Quer dizer, você tem a propagação desse vírus é muito grande, você não tem a menor segurança e nem como ter a certeza de que os jogadores não serão infectados, ou todo mundo que está no círculo, né? No círculo do futebol também ser infectado durante essa tentativa de volta, né? Porque também tem a questão da equipe, né? Porque assim, tem a equipe dos jogadores, se você for acontecer um jogo, tem toda a estrutura de que está no estádio, né? Essas pessoas que tem que fazer o estádio funcionar. Aqui em Portugal, por exemplo, porque para quem não sabe, eu estou em Coimbra, passando uma temporada aqui, né? Já foi falado isso no nosso canal do YouTube. Sim. Está tendo um processo de abertura, já de desconfinamento, que foi divulgado pelo governo português. E nos próximos dias, né, nas próximas semanas, vão verificar se isso vai ser, como é que isso vai para o futebol, né? Porque eles querem, de qualquer maneira, terminar a primeira liga aqui. E nesse momento tem o Porto em primeiro colocado, com 1 ponto à frente do Benfica. E eles estão tentando colocar essas regras, fazendo com que os clubes garantam essa segurança sanitária de toda essa equipe que vai trabalhar dentro do estádio, por exemplo. E o estádio sem torcedores. E, no fundo, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem um aspecto aí que, como é algo tudo muito novo, é algo absolutamente inédito para a gente, né? Essa pandemia só se equipara à gripe espanhola, que já ocorreu há mais de um século, né? Então tá todo mundo meio batendo cabeça. Já foi até dito
algumas ideias de confinar os jogadores num lugar e eles só irem para a partida voltar, mas isso é impraticável, quer dizer, eles têm famílias, têm filhos, tem toda uma rotina e isolá-los também não tem a menor condição, porque em que cabeça um jogador vai ficar isolado sabendo que tem uma pandemia que pode ameaçar seus familiares e tudo mais, né? É preciso... tem essa equação do lado econômico, que é muito forte no futebol e fala muito alto. Os clubes, eles têm receitas milionárias, e é claro que manter um clube de futebol sem patrocínio, sem arrecadação, enfim, sem tudo que gira em torno, é muito difícil. Então há essa pressão econômica para que haja a volta o quanto antes. Mas tem a questão humanitária, que você não consegue ter a menor certeza de que esses jogadores e essas pessoas envolvidas estarão seguras, né? Falando um pouco da Itália, depois a gente vai vir aqui para o Brasil, da Itália e da Alemanha, tem uma tentativa de abertura para treinamentos, mas como eu tinha comentado, na segunda divisão da Alemanha, de Dinamo Dresden, já teve jogadores infectados no seu elenco, então todo o elenco foi para quarentena agora. Quer dizer, de quanto em quanto tempo você vai ter que testar os jogadores, porque esses jogadores voltam para suas casas, vê seus familiares, encontram com pessoas. É claro que há o isolamento social, mas há sempre o contato com um e outro. De quanto em quanto tempo você vai ter que testar todos os jogadores para ter a certeza de que é seguro voltar. E não só os jogadores que são atletas e têm, em tese, a possibilidade de serem assintomáticos, mas comissão técnica, jornalistas, enfim, todo time que é formado para que uma partida de futebol aconteça. Há pessoas nas idades de risco, né? Nos grupos de risco, então para mim é impraticável, inclusive na Alemanha, pensar numa volta já com alguma segurança. E na Alemanha que houve um certo controle do coronavírus, né? Só queria dizer nesse momento que, só para te atrapalhar, Thiago, um pouquinho, nesse momento a gente tá terminando a Walk do Grey Race, que é uma das músicas minhas preferidas desse álbum. Fantástico. É fantástico. É a música mais conhecida do álbum, é a minha preferida também, ali ao lado de Punk Rock Song, que daqui a pouquinho chega ela, e é um musicão, puta, muito bom mesmo. Mas voltando a isso, eu acho que não dá para você pensar numa volta segura em nenhum lugar no mundo, por enquanto. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. E, assim, vamos por partes. Óbvio, como o Thiago disse, é algo absolutamente novo, ninguém está acostumado a lidar com isso, então não existe método estabelecido, né? É tudo muito na base da tentativa e erro. Não tem método estabelecido, não há padrão de comparação, não há um método a ser seguido, que já tenha sido feito em determinado momento, que possa ser colocado em prática agora. Então é muito na base, infelizmente, da tentativa e erro, para tudo, não só no futebol. Mas a gente tem que ser realista, né, gente? Pegando esses dois exemplos do Thiago, confinamento de atletas para disputar um campeonato. A gente tem de lembrar que um campeonato não é feito só de atletas. Né? Tem os jogadores, tem os treinadores, os preparadores, os roupeiros, os massagistas, os motoristas dos ônibus, né? E a família de toda essa gente, né? As famílias de toda essa gente. Então não é simplesmente colocar os jogadores em confinamento e vão para o campo, não. Tem toda a estrutura por trás de uma partida de futebol. Então, para mim, essa opção já está... E assim, é absolutamente possível. E assim, mas você desculpa, não falei mal. Não, porque isso que no caso aqui do governo português, eles estão querendo que os clubes garantam a segurança de toda essa equipe que trabalha em volta. Só que assim, como é possível garantir a segurança de todo mundo que está envolvido, mesmo que você não coloque para trabalhar nessa estrutura que você comentou, Fábio, que o Thiago já apontou, que você coloque pessoas do grupo de risco, por exemplo. Mas mesmo as pessoas que são, né, assintomáticas, elas podem permitir, como vocês já falaram. Então, como é que é possível garantir? O clube garante e pronto. Não sei. E tem a gente tem uma mania, e eu acho que isso acontece no mundo todo, de tratar o futebol como um universo paralelo. Não pode e sendo que o futebol ele só existe por causa da sociedade, né? Então, não tem como... Lógico. Não tem como você separar o futebol da sociedade. Então, quando você vê uma liga voltando ao normal não, a ser disputada, é um recado para a sociedade de que as coisas estão voltando ao normal. E isso pode ser muito perigoso. É muito perigoso porque a Alemanha ela está no que a gente considera no platô
da pandemia, né? Já começa a controlar a curva e, em tese, vem uma queda. Mas a gente acompanhou na própria Itália e aqui no Brasil teve uma tentativa de controlada da curva e depois, enfim, por vários motivos, voltou a aumentar de forma... E agora a gente parece que não tem muito... A gente não sabe qual que é o fim do pico dessa curva, né? Mas você tentar dar um sinal de reabertura dessa forma, voltando ao principal torneio esportivo do país, você pode dar um recado para a sociedade que as coisas estão voltando ao normal e as pessoas pararem de se cuidar da forma que estavam se cuidando e a propagação desse vírus ser retomada. Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque o futebol é um exemplo, queira ou não, é um exemplo, né? A preocupação com a economia tem que existir, mas não dá para colocar isso em primeiro plano. Tem que tomar muito cuidado, porque você perdeu o controle de novo, você não sabe quando você pega o controle, quando você retoma o controle ao perder o controle, né? Mas já tem data, já tem algum tipo de data definida pelo governo alemão, por exemplo, para voltar à liga deles ou não? Eu não sei isso. A Angela Merkel aprovou a retomada do futebol, e no caso do Dinamo Dresden, por exemplo, eles já tinham a data para retomar contra o Hannover no dia 17 de maio. Tá. E agora com essa quarentena eles estão falando, não tem como a gente retomar, porque todo elenco tem que ficar em quarentena. Então já tinha jogos marcados, o Dortmund ia voltar no clássico contra o Schalke 04, então tinha já uma previsão de data para que fosse voltado, as atividades fossem voltadas, né? E agora fica essa dúvida, né? Porque aqui a previsão para retorno dos jogos é dia 30 a 31 de maio, a partir dessa definição dessa modelo sanitário que vai ser seguido, mas a data para estar final de maio. Então acho que Portugal está tentando ver como é que vai ser um pouco essa curva também para poder definir isso, né? E agora tá tocando Punk Rock Song, viu, Thiago? Você que pediu aí. Minha predileta. E só para trazer a informação precisa, a Bundesliga tá para ser retomada dia 16 de maio com o clássico entre Schalke e Dortmund. Tem uma diferença de 15 dias para Portugal. Mas aí entra aquele outro ponto, né? Eu falei a respeito do confinamento, aquela primeira hipótese que o Thiago levantou, né? Não ele, obviamente, mas que ele citou, hipótese que foi levantada. Eu acho impossível esse confinamento dos atletas para a disputa de um campeonato, até por tudo que envolve o futebol, né? Por todas as outras pessoas que também estão envolvidas e não só os jogadores. E esse é um segundo ponto. Como é que você vai retomar um campeonato tendo de testar jogador a todo momento? Porque vamos supor que a tabela seja novamente estabelecida e que os jogos comecem a acontecer e você tem de periodicamente, sei lá, semana a semana, de 3 em 3 dias, testar os jogadores. Se um desses jogadores testar positivo, parou o campeonato. Não tem jeito, porque aí todos que têm contato com ele têm de ficar em quarentena. Seja jogadores do time dele, seja jogadores do time adversário que o enfrentaram na semana anterior. Sim. E aí, tudo pro espaço. Acabou o campeonato, de novo. Não tem como. Até por conta do falso negativo, né? Não tem como. Todo mundo tem que ficar em quarentena. E aí, vai parando, a cada teste positivo vai parando, e os positivos vão acontecer, né? Até ter controle total da pandemia, os positivos vão acontecer. E aí, o campeonato vai pro espaço novamente. E tem aquilo, como é que tem algumas medidas de segurança que falam de distanciamento, etc e tal, e no futebol a gente não tem isso, né? Tem um protocolo a ser seguido, né? Você não pode se abraçar em comemoração, você não pode entrar junto no gramado, mas é pra inglês ver, né? Numa boa, você não pode entrar junto no gramado, mas pode agarrar o jogador dentro da área. Não é. Qual que é a diferença de você entrar lado a lado no campo e aquela muvuca na hora do escanteio? Pois é, e assim, tem vários estudos científicos que dizendo que quando a pessoa corre, a forma de espalhar, né, as gotículas do vírus é muito maior, então não vai ser distância de 1,5 metro para o outro jogador que vai dar. Quem faz corridas... Quem faz corrida na rua tem que ter no mínimo de 4, 5 metros de distância, né? Já mostra, as medidas de segurança já mostram que a tentativa de voltar ela é absolutamente arriscada. Tem um médico da FIFA
Curiosíssimo. Michael Duddy, ele sugeriu que os jogadores recebessem cartão amarelo se cuspissem no chão durante a partida, porque a cuspida é uma forma de transmissão de vírus. Não, mas E é um movimento, é uma ação automática do jogador. Não tem jeito. Eu acredito que não tem jeito. Não dá. Acho que todo o protocolo hoje estabelecido é um protocolo hipócrita, porque tantas outras coisas vão acontecer ali no momento da partida que o árbitro não vai conseguir controlar, que ninguém vai conseguir controlar, os médicos não vão conseguir controlar. Infelizmente, acho que o jeito é esperar. E a gente tem que tomar cuidado que quando vem o desespero para que seja tomada uma atitude, enfim, para que o campeonato volte, que as coisas sejam feitas de forma transparente, né? Porque aí você faz a alta testagem e um jogador dá positivo e está assintomático, e isso vai ter que ser divulgado, né? A transparência vai ter que ser fundamental para que as pessoas tenham noção do que de fato está acontecendo, né? Para mim, pode ser que eu esteja errado, mas é uma tentativa de voltar para parar logo em seguida. Tomara que não, espero que não, mas a Alemanha tem sido muito responsável até então, né, no combate ao coronavírus, e imagino que não vai acontecer de eles forçarem a barra caso eles percebam que não tem como. Mas é muito, muito arriscado você tentar voltar, e os problemas vão acontecer. A gente, traçando um comparativo aqui para o Brasil, foi feita uma testagem, né, no elenco do Flamengo, e 13% do elenco não, né, entre os funcionários, entre elenco e funcionários que trabalham com o elenco, 13% testaram positivo. Então, como é que você quer tentar voltar aos treinos? No Dinamo Dresden, que deu 2 jogadores do elenco, quer dizer, é muito difícil você tentar ser prudente numa hora dessas, né? Bom, e eu posso provocar, então? Provoque. Então, nesse momento ele está escutando Nobody Listen aqui no Grey Race, né? E já que ninguém escuta, como é que os clubes... Você acha que os clubes correm risco de fechar por conta desse processo dos jogos não estarem acontecendo? Né? Para a economia dos clubes, né? Já que existe uma pressão para os jogos voltarem justamente por conta do processo, né, de financiamento, de coleta de grana e tudo mais. Como é que se pode manter esses clubes vivos mesmo com o campeonato parado? Os campeonatos parados? Aqui no Brasil ou no mundo, no geral? A gente pode falar nos 2 contextos. Tá. Quer começar aí, Fábio? Temos Fábio? Opa, voltei. Opa. Não, eu acho que é complicado, sobretudo para os times pequenos, né? Claro que a grana rola muito mais forte na primeira divisão, nos times grandes. A perda aparentemente é maior para eles, mas acho que a pressão mesmo fica sobre os times pequenos e sobre aqueles jogadores que recebem menos, né? Uma situação absolutamente complicada, mas foi o que eu disse. Óbvio que você tem que olhar para tudo, né? E a economia é um ponto importante a ser observado, um dos mais importantes. Mas é algo novo para todo mundo. Tudo tem que ser feito, ou a maioria das coisas é feita na base da tentativa e erro. Não tem muito jeito, não tem um padrão estabelecido, não tem uma fórmula mágica estabelecida que te dê a certeza que tudo vai correr da melhor maneira possível até o fim dessa pandemia. Então, infelizmente, a gente vai ter de saber lidar, a gente vai ter de conseguir lidar com todos os percalços aí no meio do caminho. E talvez no meio do caminho exista, como o Maurício disse, a possibilidade de um clube ou outro, infelizmente, enfrentar uma dificuldade maior, né? Eu até perguntei para o Maurício se estamos falando do Brasil ou do mundo como um todo, né? Porque das grandes ligas, o Brasil disparado é a mais desorganizada, né? Então, e até você vê em outros países, né? Alemanha, Itália, enfim, o Reino Unido, depois de um tempo,
o próprio governo tentando ajudar e entendendo o problema do vírus, né, do coronavírus, o que tem tido uma resistência maior aqui no Brasil, né? A gente tem visto atitudes aterrorizantes, colocando em dúvida o vírus, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado no noticiário. Então eu vejo que até isso vai respingar no futebol. Em outros países, a organização dos próprios clubes com patrocinadores, negociações, elas são muito mais profissionais e me parece que haverá uma organização melhor também na volta. Pelo menos isso é a tendência, né? Quando você é organizado, a tendência é que você seja organizado mesmo quando nos problemas também, né? Quem é desorganizado num momento de crise acaba sendo muito mais desorganizado do que os outros, né? Então eu vejo que lá fora eu creio que vão sofrer menos os clubes, até na negociação de redução salarial, a negociação com patrocinadores, as formas de arrecadação são diferentes. É claro que os pequenos clubes sempre vão sofrer mais, isso não tem como, porque gira menos dinheiro lá, a conta é mais apertada, né? Agora, especificamente aqui no Brasil, eu acho que grandes e pequenos vão sofrer. Aqui a gente tem clubes endividados, muitos clubes grandes endividados, né? E a tendência é que somente porque eles dependem muito da arrecadação de TV, de patrocínios que cancelaram os contratos, clubes pequenos aqui vão correr o risco de desaparecer se não tiver uma ajuda, seja da CBF ou seja de governos com a isenção de impostos. Aqui no Brasil acho que vão sofrer muito mais. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu penso que talvez, como o Fábio falou, como você falou, tem uma questão de que na desorganização, e como não sabemos como trabalhar essas questões, né, como não se sabe trabalhar essas questões, quando você tem já uma coisa organizada e um processo de fazer com que as ligas se mantenham vivas, isso você consegue passar com menos problemas, né? Mas a gente já tinha N problemas, já tinha algumas discussões no Brasil, por exemplo, da extinção dos campeonatos estaduais, por exemplo, não? Porque muitas vezes eles eram custosos, mas ao mesmo tempo se mantinham alguns campeonatos estaduais, justamente porque os clubes menores era a única liga, o único campeonato que esses clubes pequenos disputam. Então é muito difícil pensar nisso. Num país do tamanho do Brasil, eu acho que não tem a menor condição de você eliminar de uma vez os campeonatos estaduais. Não tem. Até porque os clubes menores dependem disso. A não ser que você regionalizasse o Campeonato Brasileiro, mas de uma maneira absolutamente gigante, com, sei lá, 10, 12 divisões. Hoje a gente tem 4 divisões apenas, né? Possível. Teria de haver 10, 12 divisões. Na Inglaterra, por exemplo, são 8, né, divisões. É claro que a última é uma divisão semi-amadora e tal, mas aqui no Brasil teria de haver muito mais divisões, o país é muito maior para você continuar dando condições para que esses times menores sobrevivam. E aí seria quase um estadual, né? Você teria de regionalizar tanto, seria quase um estadual. Então talvez... Com o problema das viagens extensas e tudo mais, né? E aí eu digo que seria quase um estadual, porque você teria de regionalizar de uma maneira tão grande que esses times jogariam apenas entre eles em determinadas regiões, né? Teria condição de dar a possibilidade de um time do Amapá jogar contra um de Goiás, né? Não, você teria de regionalizar. O time do Amapá joga contra os outros times do Amapá, no máximo contra os times do Amazonas, de Roraima, né? E seria um campeonato absolutamente regionalizado. Então, como você já tem hoje a estrutura dos estaduais, a estrutura das federações, seja mais fácil manter os campeonatos estaduais, mas não tenho dúvida de que eles devam sofrer uma alteração lógica com o passar do tempo para que cada time realmente tenha o seu tamanho estabelecido, né? O campeonato estadual do jeito que é hoje atrapalha muito o calendário dos grandes clubes do futebol brasileiro, e aí você tem que achar um meio termo com ou sem pandemia, né? Você tem que achar um meio termo para agradar a todos, né? Para não atrapalhar o calendário estafante dos grandes clubes, mas também um calendário que dê aos pequenos clubes a possibilidade de se manter em atividade durante todo o ano. E já que você falou em calendário, Fábio, pode falar, Thiago.
Não, o que eu ia comentar é que esses momentos de crise que chegam de repente, né? Eles expõem feridas, né? Então, a gente está vendo aqui no Brasil o distanciamento, né, a desigualdade social que tem, e ele fica explicitado quando tem um problema de calamidade pública, e no futebol, trazendo um pouco para o futebol, para o calendário, isso fica muito exposto, né? Aqui eu estou até vendo aqui a Pluriconsultoria fez um estudo que em 2019 30% do calendário foi a média de utilização. Então, os 645 clubes que disputaram uma competição profissional no Brasil inteiro, ocuparam em média 30% do calendário anual. Então, isso é uma tragédia, porque você percebe que a maioria dos clubes disputaram o estadual e depois não tiveram mais atividade no restante do ano. E não tem receita, né? E aí fica sem receita e tudo mais. E apenas 7% dos 645 clubes tiveram uma ocupação de 80% do calendário, que são os clubes da Série A e Série B dos campeonatos nacionais. Em cima desse cenário, as pessoas podem até pensar, bom, então tudo bem, se o futebol voltar em setembro, por exemplo, daria então para esses clubes disputarem aquilo que eles disputam normalmente. Só que aí você tem contrato com jogadores, os contratos venceram, os clubes não têm como contratar jogadores, você não tem na grade de TV como colocar todos esses campeonatos ao mesmo tempo. Então é um problema seríssimo que vem de anos, e agora que tem um problema de calamidade pública que afeta evidentemente o cenário esportivo, você não tem uma solução e você não percebe nos dirigentes das federações e confederações um preparo para que isso seja solucionado. Você vê uma tentativa de forçada de barra para que os clubes voltem aos treinamentos, mas sem o menor estudo, sem o menor critério, sem o menor... Não tem uma proposta de retomada do futebol. Voltem aos treinos e a gente vê o que vai fazer depois. Bom, aí aproveitando que, né, vocês já falaram de calendário e que a gente já chegamos à música número 11, a 11ª música aqui do Grey Race, temos mais 5 músicas pela frente das 15. Vocês acham que vale o Brasil aproveitar essa parada para equalizar o seu calendário com o calendário europeu? Então, eu não sei nem como é que vai ficar o calendário europeu, né? Boa! Talvez o calendário europeu se adapte ao brasileiro, né? Eles têm muita dúvida, né? A Liga dos Campeões realmente vai terminar no ano que vem, vai voltar só em janeiro, enfim, a dúvida existe. Lá no início, essa possibilidade realmente foi levantada e talvez fizesse certo sentido, né? Mas agora eu realmente não sei mais se é possível essa adequação, porque ninguém sabe ao certo se todos os países da Europa vão voltar ao mesmo tempo, né? O calendário está muito obscuro, né? Está muito nebuloso. Talvez essa adaptação fosse realmente necessária, pandemia à parte. É claro que tem uma questão climática aí que influencia, né? Os campeonatos europeus são paralisados no inverno durante algumas semanas. Em alguns países essa paralisação é um pouco maior. Aqui no Brasil o campeonato continua rolando durante o inverno porque ele não é rigoroso. Enfim, tem uma questão climática também que atrapalha, mas a questão econômica do futebol talvez dê aí a certeza de que o calendário mundial devesse realmente ser equiparado. O Brasil não fez a lição de casa quando observou a pandemia chegando na Europa, e isso evidentemente dificultou muito qualquer tipo de prognóstico agora, né? Então a gente está sempre correndo atrás do rabo e não é diferente agora. Então a gente tem um futuro absolutamente obscuro aqui, como também tem na Europa que fizeram um trabalho um pouco mais profissional, vamos dizer assim, né, e sensato. Mas tem um problema de equiparar o calendário, que é a questão da arrecadação, né? Porque você tem uma verba de televisão, e os clubes brasileiros dependem muito da verba de televisão e patrocínios de camisa, enfim, não tem outras formas de receita, que foi preparada para 2020. Aí você adapta um calendário para 2020, 2021 e não encerra as atividades de 2020 em 2020. Evidentemente, na hora que houver uma negociação, você vai perder quase que um ano de receita, né? Porque eles vão querer usar essa receita para a temporada 2020-2021. Então vai ter muito time com pires na mão
querendo forçar o término do calendário ainda esse ano. E tem a questão dos adiantamentos que já foram feitos também, né? É uma conta bem complexa. Sim, do que já foi utilizado ou não, né? Então, o ideal seria, esportivamente, até pensando na saúde, que realmente fosse equiparado, os calendários fossem equiparados, mas eu não sei se o bom senso vai prevalecer. Não tem prevalecido em alguns setores aqui no Brasil, né, em alguns setores da economia. Não sei se no futebol vai prevalecer, não. Você note que no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter tentaram voltar aos treinos, e agora o decreto do governador proibiu essa volta aos treinos. O Flamengo está querendo voltar aos treinos mesmo com 13% dos testes dando positivo. Então você vê alguma tentativa de forçada de barra, querer levar vantagem em algum aspecto que não faz o mínimo sentido para mim, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, até porque um caos na saúde vai gerar o caos econômico, que não vai poder voltar. Muito pior do que você não voltar o campeonato é você voltar e ter que paralisar de novo. Para mim parece muito claro isso. Sim. E aí você vê outros clubes e outros dirigentes, por exemplo, tendo ações que são politicamente bem posicionadas. Por exemplo, né, que o Fluminense falou, não, nesse momento não dá pra... Né, não dá pra... Exato. A saúde pública é a primeira coisa mais importante. Essa questão é importante e até polêmica, falando especificamente a respeito do Brasil. E a gente volta a tocar naquele ponto de que o futebol é tratado como uma sociedade paralela, né? Sim. É tratado como uma realidade paralela. Porque vejamos o seguinte, não existe uma lista em decreto de serviços essenciais estabelecidos, né? Existe uma lista em decreto do presidente de serviços essenciais estabelecidos, né? E os estados estão seguindo isso à risca. Jogar futebol é serviço essencial? Não é. Que eu saiba, não está na lista. Por que os jogadores podem voltar ao trabalho? Porque o jogador não está trabalhando só efetivamente quando o campeonato está em disputa. Ele treinando diariamente, está trabalhando. Ele voltaria ao trabalho se fossem liberados os treinos para os times. Para mim isso é absolutamente legal. Para mim isso já é ponto final na questão. Futebol não é serviço essencial, o jogador não pode voltar ao trabalho. Porque já basta, na verdade. Uma realidade paralela. A gente está discutindo aqui a volta dos times aos treinamentos. Mas não pode, não é serviço essencial. O que deveria acontecer para... A gente não sabe, não existe uma resposta certa, como você falou bem, Fabião, é tudo uma tentativa e erro. Mas cada clube, cada dirigente, cada pessoa no mundo do futebol, na verdade, como sociedade como um todo, mas falando especificamente do futebol, deveria parar de olhar para o próprio umbigo e tentar olhar para o todo, né? Talvez não vai ter mais futebol em 2020, vamos voltar só em 2021, e aí a gente já com essa realidade de não ter mais futebol em 2020 consegue negociar com jogadores que têm grandes salários e que eventualmente pode ter seus salários cortados. Alguns clubes já fizeram isso, mas talvez fazer de uma forma mais assertiva. E a gente só vai pensar em futebol em 2021 e aí a gente tenta outras formas de arrecadação, tenta outras formas, seja com esportes ou enfim com outra forma de entretenimento virtual para tentar segurar um pouco a onda. E aí com isso você consegue tentar ajudar os clubes pequenos. A CBF tinha que entrar forte nisso, e até os clubes grandes poderiam tentar de uma forma ou outra ajudar os clubes pequenos a se manterem durante esse período, mas sem olhar para o próprio umbigo, porque quando você olha para o próprio umbigo, você coloca o limite pensando na sua realidade, e a realidade de um não é a realidade de outro, e o futebol se faz com a disputa de várias equipes ao mesmo tempo. Então não dá para você olhar só para o seu interesse, achando que uma liga de 600 clubes, que são os clubes do Brasil, ou que sejam 20, voltem ao mesmo tempo. Se todo mundo parasse de olhar para o umbigo e pensasse como um todo no futebol, eu acho que a discussão seria muito mais produtiva. E aí tem um ponto interessante, né? Porque a partir do momento que você entende que é muito difícil voltar, então já assume o posicionamento de que não volta e você já começa a pensar nas soluções, né? Como acho que você falou um pouco por aí, né, Thiago? Já define Exato. A questão, já ultrapassa, não fica essa vai voltar, não vai voltar, não fica nessa balança, nessa indecisão se volta ou não volta. Decide decide pela questão sanitária e já começa a pensar nas soluções. Porque quanto antes começar a pensar nas soluções, você vai ter uma volta mais forte, né?
E aí Exato. vamos extrapolar nessa questão do serviço essencial, porque eu acho isso interessante, ninguém está falando a respeito disso, né? O futebol não é serviço essencial, não está no decreto presidencial, ou seja, os jogadores não poderiam, por lei, voltar a trabalhar. E aí, junto com os jogadores, tem de voltar a trabalhar também os massagistas, os preparadores físicos. Ah, mas o jogador precisa estar apto quando o campeonato começar. Ok, então você tem de liberar jogador de futebol e colocar o futebol como um dos serviços essenciais. Junto com o futebol, você tem que colocar os preparadores físicos. Essencial. E aí, ampliando esse leque, você pode colocar também as academias particulares. Você tem o preparador físico, professor de educação física. Por que o preparador físico do futebol é considerado serviço essencial e o educador físico numa academia particular não é considerado serviço essencial? Eu sou um maratonista. Eu preciso me preparar para as provas que vão voltar a acontecer em determinado momento. Só que eu treino numa academia particular. Por que o jogador de futebol pode treinar no clube dele e eu não posso treinar na academia particular? Né? É o treinamento físico. É o mesmo treinamento físico. Então é muito difícil, é muito complicado. E aí a gente cai naquele velho chavão. O futebol é tratado como uma sociedade paralela. E eu acho que assim, isso pode ter esse processo de inclusão, né, para os treinos, etc. Pode acontecer sim quando você tiver um plano de desconfinamento. Mas nesse momento não se sabe quando é que a curva começa a baixar. Então você não tem certeza de ter um futuro próximo de que os campeonatos vão voltar. Então, quando tiver isso, já tiver, daqui a um mês pretendemos voltar, porque já foi mais controlada a questão do vírus. Então, você pode até pensar nesse processo. Só queria dizer que nós estamos na última música, tá? Temos mais 2 minutos pela frente para acabar o álbum Grey Haze. Que coisa, como passa rápido. Pois é. Não, eu ia comentar até que aqui no Brasil ventilam essa possibilidade de volta aos treinos e é tão real isso, é tão surreal, porque você pega, a gente já duvida da Alemanha, né, que fez um trabalho sério no combate ao coronavírus. Sim. E a pandemia chegou lá muito antes. E a gente aqui fala, não, mas na Alemanha tá voltando, mas peraí, chegou depois, aqui nitidamente não está sendo feito um trabalho como deveria ser feito, né, um trabalho sério, e as pessoas já estão tentando forçar uma volta aos treinos e tem que tomar cuidado também, porque o jornalismo esportivo tem falado muito sobre futebol também, caçando pauta, mas tem muito se voltado também para a informação do problema da pandemia, e a opinião pública também tem voltado a isso. O futebol como paixão, ele é muito forte e ele também não pode ser usado para desviar a atenção de um problema muito sério, social, né? Então, a volta do futebol também traz outros desvios de foco que muita gente quer que isso aconteça, né? Então, a gente tem que ficar de olho grande aí, de ficar ligado nisso, porque é aquela questão, né? Volta o grande entretenimento nacional e aí, consequentemente, outras coisas são deixadas de lado e deixadas de ser observadas e saem um pouco do noticiário, né? Também acho. Não há a menor possibilidade de volta nesse momento, por todos esses fatores que a gente já colocou aqui, que a gente já elencou aqui. São muitos os fatores que impedem a volta do futebol, sobretudo no Brasil nesse momento. Inclusive a volta dos times aos treinamentos. E aí, Maurício, estamos ainda com o álbum rolando? Temos mais 3 segundos. Acabou. 3 segundos? É isso, hein, Gran? Passou rápido, mas foi bom, hein? Foi bom, gente. Até a próxima, então. Voltaremos com outro assunto, voltaremos com outro álbum aqui no Smells Like Futebol na versão podcast. Valeu, gente. Um abraço, Fábio. Um abraço, pessoal. Um abraço, Thiago. Falou, Maurício. Falou, pessoal. Falou, Fábio. Até mais. Tchau.